sejam bem-vindos ao Voz e Visão, o podcast onde a odontologia encontra o empreendedorismo e a inovação. Meu nome é Karen Tenório e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, mas antes eu vou passar a minha palavra para o meu parceiro de bancada, professor Leandro Lesse. Eu sou o Leandro Lesse e hoje eu queria falar aqui, antes de conversar com a nossa ilustre convidada, a respeito dos nossos patrocinadores, das empresas que nos apoiam, que é o Reed Institute, com sede em Recife, polos em São Paulo e em outros lugares do Brasil e do mundo. Uma instituição de ensino voltada para pós-graduação na área de saúde, que oferece aí o melhor da tecnologia de ensino em diversas áreas. Temos também a SG Solution, a nossa Smart Solution na área de odontologia, que oferece produtos dos mais variados tipos para implantodontia, enxertia, periodontia e tudo mais. Bem como nós temos a Cravo e Canela Doces, que sempre está aqui, né, nos presenteando com mimos maravilhosos, que é para você, inclusive. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora Ivana, né? Fala para mim, Karen, quem que é a Ivana? Vamos lá, a nossa convidada é a Ivana Andrade. Seja muito bem-vinda, Ivana. A Ivana é bacharel em Direito, é psicóloga clínica, está fazendo mestrado em Ciências da Saúde pela Unifesp e vai falar com a gente sobre a síndrome da fadiga crônica. Seja muito bem-vinda, Ivana. Primeiro, eu quero agradecer vocês, né, pelo convite. É sempre uma oportunidade única poder falar sobre a síndrome da fadiga crônica, né, também conhecida como encefalomielite miálgica. É uma doença subnotificada, subdiagnosticada e extremamente estigmatizada, né? Então, ter portas abertas para falar sobre ela é fundamental, assim. Eu acho que é uma forma de trazer voz para esses pacientes. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Ivana. Você sabe que a Ivana, num bate-papo agora no off-topic, né, aqui no Extra, no staff, você falou tantos nomes difíceis que eu não sei se eu consigo repetir. A síndrome que você falou agora, Jesus amado, se eu falar 3 vezes, eu enrolo todo, né? Mas, antes da gente começar, Ivana, frente a esse currículo maravilhoso que você tem, eu queria primeiro saber quem é a Ivana. Qual que é a tua origem, como que você se posiciona no mundo, da onde vem toda essa tua bagagem, por que que você chegou aqui com toda essa bagagem que você tem de entendimento na área de pesquisa e como que isso contribui de uma forma geral para a tua formação e para um todo, né? Então, eu me considero sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, uma pessoa que se via diferente das outras pessoas, né? Então, assim... Eu te entendo totalmente. Não chora. Não. Então, assim, eu viajava com a família e o pessoal queria fazer aqueles passeios e tal. E, assim, eu até queria ir, mas parece que eu sentia um cansaço, uma vontade de ficar deitada e tal. Eu sempre relato que eu sinto é como se essa região do meu corpo fosse mais pesada, né? E eu não conseguisse segurá-la. Então, estou sempre apoiando. Estou aqui apoiando o braço nas cadeiras, né? Ou então apoio, assim, na mesa. Uhum. Às vezes eu ia assistir aula, era aquela coisa de deitar a cabeça, assim, mas não era porque eu queria dormir, era porque eu sentia pesado mesmo. Eu estava ouvindo e escutando o que o professor estava falando. Eu ia para balada com os meus amigos, eu sempre ia embora mais cedo, eles ficavam putos comigo. Eles viravam e falavam, não vou sair mais com você, porque você sempre vai embora, você nunca quer ficar e tal. Então, sempre tinha uma coisa diferente, né? E tem uma cena que eu já relatei em alguns lugares e ela sempre vem à tona quando me perguntam isso. Que foi uma vez, chegou alguma coisa para mim na portaria do prédio, e nesse dia eu estava com muito cansaço, eu não sei lá por quê, porque esses cansaços às vezes apareciam, às vezes sumia. E na hora que falaram que chegou aquela encomenda na portaria, eu falei assim, pai, você busca lá para mim? Aí ele falou, busco. Mas ele falou numa facilidade, numa tranquilidade, tão pleno assim, sabe? Que eu virei e falei assim, cara, eu acho que eu tenho preguiça, só pode? Porque assim... Como que ele vai? Ele era muito fácil. Como que ele vai, assim? Parece que eu vou ter que fazer uma maratona e meia para ir lá e ele tá indo numa boa, assim. Por quê? Por que para ele é assim? Nossa, eu sou preguiçosa, eu sempre vou ter que lidar com isso. Foi o que me veio na cabeça na hora e eu deixei quieto. E passaram-se os anos, eu estava fazendo tratamento médico por volta de 2014 ali. Sempre diagnosticada com depressão, ansiedade e tal. E eu lembro que eu tive uma disfunção gastrointestinal ali, fiquei uma semana tendo diarreia e tal.
E eu sentia muito cansaço, mas era um cansaço de tipo assim, de ir daqui até ali naquela geladeira, sabe? Parecia assim que... E assim, tendo muito suor, muito... E assim, eu bebendo o máximo de água possível, tal, e eu sem entender aquilo, e eu fiquei uns 4 meses nesse processo. E eu falava com a minha psiquiatra da época, e a psiquiatra brava falava que isso era luto, porque eu tinha terminado um relacionamento, mas eu tinha dado, graças a Deus, de ter terminado aquele relacionamento, que era abusivo, e tinha... Quando terminou, eu pensei assim, não, agora eu vou poder fazer isso. E naquela época eu trabalhava com fotografia, e eu tinha muita dificuldade de ficar em pé, mas eu conseguia editar as fotos todas deitadas, assim. Não era uma coisa tipo assim, estou em depressão, não quero fazer nada, entendeu? Não era Sim, você era ativa, mas você não dava conta do físico. O físico estava errado e eu não sabia por quê. E como eu não tinha retorno da minha médica, eu fui em mais de 10 médicos naquela época ali, naquele período, e cada um que eu ia, eu percebia que era um mais maluco que o outro, né? Porque, assim, eu virava e falava assim, pô... eu estava tomando muito remédio na época, por causa da minha psiquiatra, ela tinha passado muito remédio, eu tomava muito remédio. Então, eu estava num momento em que eu não sabia se era efeito colateral de remédio, se eu não sabia se era uma doença, eu não sabia nada. E eu chegava naqueles profissionais da saúde... E eles conversavam 5 minutos comigo e eles simplesmente queriam enfiar mais remédio. Isso é o que você falou que é o gaslighting. É essa descredibilização do que você está relatando tanto para o profissional da saúde ou em qualquer relação sua, né? É uma violência em que você é obrigado a duvidar daquilo que você está sentindo, daquilo que você está vendo, daquilo que está acontecendo, para acreditar naquilo que estão dizendo para você, né? Basicamente, você passa por uma louca sem ser, porque o cara acha que ele tem... E você, de fato, realmente começa a duvidar. Putz, isso que é o foda. Dos meus 12 até essa época, eu acreditava piamente que meu único problema era depressão e ansiedade e preguiça. Eu achava que era isso, e que eu ia viver o resto da vida daquele jeito, e que eu estava fadada a isso. Porque era o que diziam para mim. E para mim, o profissional da saúde, naquela época, ele tinha um lugar de poder. Poder muito grande. Um poder muito grande em que não pode ser questionado, né? Então, essa violência é gerada por uma pessoa... médico na terra e Deus no céu. É gerado por uma pessoa que tem um lugar de poder, um lugar de fala, em que você não questiona e que você deixa de acreditar em você para acreditar naquilo que está sendo dito. Então, passei por mais de 10 médicos e eu sempre muito questionadora, né? Eu virava e falava assim, gente, mas isso que ele está falando não faz sentido. Então, eu comecei a filtrar as coisas que eles falavam, né? Eu virava e falava assim, não, isso, de repente, se eu usar isso, pode ajudar. Eu comecei a pesquisar e a tentar entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E, não, isso aqui que ele falou, talvez, vamos tentar, mas vamos ignorar todo o resto do que ele está falando. O que é extremamente difícil, porque é muito difícil você sair de uma consulta que acontece uma violência dessa e você não sair muito mal dela. Inclusive, recentemente... Sai pior do que chegou, né? Sim, inclusive vivenciei uma dessas recentemente e até hoje isso me afeta de tal forma que eu questiono minha sanidade, entendeu? Então, assim, mesmo tendo essa vasta experiência, esses anos de experiência. Você aprendeu a adquirir, então, na realidade, o hábito de fazer filtros de tudo que acontece. Sim. Você filtra tudo que vem em relação ao que chega de informação para você, no final das contas, até para que você possa criar um senso, né, crítico frente às informações que chegam. Seria isso, basicamente. Sim. E isso provavelmente veio para você como uma base transformadora para transformar você no profissional que você é hoje. Seria isso? Com certeza, com certeza. Eu formei em Direito, né? E atuei 10 anos na fotografia. Quando eu estava atuando na fotografia foi quando eu tive essa crise, que eu fiquei 4 meses de cama. Então, eu nunca ia... uma das coisas que eu tive que aprender é que eu nunca sabia como que eu ia acordar no outro dia. Então, era muito difícil para mim me comprometer a fotografar um evento infantil se eu não sabia se eu ia acordar bem naquele dia. Então, eu tive que largar a fotografia. Então, e eu fiquei uns 3 anos parada, assim, muito ruim, tendo crises frequentes e tal, e tentando ajuda com médicos, profissionais da saúde, até que em dado momento eu percebi que assim, eu poderia até conseguir uma consulta
em Londres, nos Estados Unidos, mas não é a consulta e não seria não teria a rotina que um paciente com uma doença crônica requer, né? Porque você tem que estar perto do seu médico. Lógico. Você tem que estar perto do seu médico. Não é algo que você vai resolver numa consulta. Não é algo que eu vou resolver ir numa vez nos Estados Unidos, ou em Londres, ou em qualquer lugar que seja. Então, eu comecei a perceber que eu precisava falar disso no Brasil. E, senão, não ia mudar. Então, comecei a falar disso e comecei a fazer lives e esse processo de lives começou a abrir portas, a conhecer profissionais da saúde que estavam abertos a compreender essa situação. Foi quando conheci a doutora Eloara Campos, que é a referência hoje em síndrome da fadiga crônica aqui no Brasil e minha orientadora de mestrado. Não, ela é pneumo. Ah, ela é pneumo. Ela é pneumo, só que ela trabalha com fisiologia do exercício. Então, o intuito deles é compreender por que alguns corpos não conseguem responder, ou então o corpo do atleta, enfim, é a fisiologia, a própria fisiologia do exercício, né? E o que é, essencialmente, a síndrome da fadiga crônica e como ela se manifesta no dia a dia de quem vive com ela? A síndrome da fadiga crônica ela é uma doença multissistêmica, já está comprovado que ela afeta diversos sistemas do corpo. Suspeita-se que 80% dos casos sejam pós-virais, só que é uma doença ainda em fase de pesquisa. Então, você virar e falar assim, olha, Ivana, qual que onde é a fonte, né? A gente ainda não sabe, é uma coisa que está em pesquisa em vários lugares do mundo. Mas, assim, os critérios de diagnóstico, os principais critérios de diagnósticos para a síndrome da fadiga crônica é sono não reparador, fadiga extrema por mais de 6 meses. Essa fadiga é uma fadiga que afeta a sua rotina de tal forma que você não consegue ter aquela produtividade que você tinha anteriormente. Não é um cansaço comum. Não é um cansaço comum e é um sono não reparador. Não adianta você dormir. Eu posso dormir 15 dias que eu acordo do mesmo jeito. A característica mais marcante é o mal-estar após esforço, né? E esse mal-estar após esforço pode vir de esforço cognitivo, físico ou mental, né? Até o mental? Até o mental, até emocional. Porque, por exemplo, se você tem um boom de estresse, de tensão, enfim, você tem que se esforçar demais mentalmente, isso tudo gera descargas energéticas no seu corpo. O seu corpo é um só, né? Não adianta você virar e falar... O cansaço seria o mesmo, então? Pode ser que sim. Cada assim, quando você trata de o cansaço poder ser o mesmo, é bem subjetiva essa questão, porque, assim, o que vai me gerar cansaço não necessariamente vai gerar cansaço em você. A gente pode ter a mesma doença. Por exemplo, eu tenho uma amiga que foi comigo. A gente fez uma manifestação em Brasília pela síndrome da fadiga crônica no mês de maio, e ela foi comigo. Ela tem um quadro um pouco mais grave que o meu, e ela está praticamente até hoje de cama. Nossa. De maio até hoje? Depois desse evento? Desse evento, por causa do esforço. Então, assim, ela deu uma piora abrupta, ela tá com mais dificuldade de raciocínio, ela passa mais tempo no quarto escuro, entendeu? Ela tá com sintomas... de maio, eu fiquei... até 1 mês, 2 meses atrás, eu fiquei tendo crises de dores absurdas. Mas voltando para os critérios de diagnósticos. Então, fadiga extrema por mais de 6 meses, sono não reparador, mal-estar após esforço, que é o critério primordial. Seria o diagnóstico diferencial, então? Esses 3 critérios tem que ter, obrigatório. Para além disso, a gente precisa de um dos 2 seguintes critérios, que é a intolerância ortostática. A intolerância ortostática é a dificuldade de ficar em pé. É quando o seu corpo compreende isso de forma equivocada. Por exemplo, eu tive períodos que eu ficava em pé e meus batimentos chegavam a 160 de eu ficar em pé. Isso é uma intolerância, é um tipo de intolerância ortostática. Ou déficit cognitivo. Mas pode ter as 2 coisas. Mas pelo menos um desses outros 2. Então, isso é o critério, o combo para fechar diagnóstico. Fora isso, tem sintomas complementares. Pode ter dor crônica? Pode, mas não é obrigatório. Alguns pacientes apresentam dor crônica, outros não. Disfunção gastrointestinal, bexiga hiperativa, são uma infinidade de sintomas que não são obrigatórios e que varia de paciente para paciente, entendeu? Sim, sim.
Entendi. Quando você recebeu esse diagnóstico, Ivana, como é que foi, assim, no momento da virada? Porque até você passou por um momento onde você não sabia, você achava que você tinha depressão, ansiedade, e aí esse diagnóstico finalmente chegou. E aí, como é que você viu isso? Como é que foi na hora? Você começou a ser levada mais a sério pelos profissionais de saúde? Não, porque se você chegar no profissional da saúde e falar que você tem síndrome da fadiga crônica, hoje em dia ele ri da sua cara ou ele pergunta o que é isso? Isso é o gaslight. Então agora eu acertei. Isso é o gaslight. Agora eu acertei. Isso é o gaslight. Ele ri da sua cara, ele pergunta o que é isso, ele fala que isso não existe, ele fala que isso é coisa da sua cabeça, pergunta qual que é o seu problema, aí você vira e falou os sintomas, aí você assim, não, mas para além dos sintomas, qual que é o seu problema? Eu tive amigas que têm a doença que escutaram de profissionais da saúde que era falta de sexo. Como que é? Falta de sexo. Não acredito, eu juro, não acredito, cara. Eu tive amigas que escutaram isso. Ah, não, seu marido é muito bom. Tem a questão também de ser mais comum em mulheres, né? Então, você soma a gente viver numa sociedade... Tem isso também? Ela tem mais prevalente em meninos? 3 vezes mais mulheres. Sim. Dor, de modo geral, é mais comum em mulheres. 3 vezes mais mulheres. Principalmente dor crônica, né? Dor crônica. Sim, apesar da síndrome não ser obrigatória a dor crônica. Isso é legal de você, porque eu estava falando para ela, eu tive, né, no curso a parte de dor crônica, no curso de DTM, dor orofacial, e na minha cabeça, quando eu li síndrome da fadiga crônica, na minha cabeça eu associei a dor crônica imediatamente, assim, foi muito... E não necessariamente a pessoa que tem a síndrome da fadiga crônica vai ter dor crônica. Mas não, pode ter? Pode ter. Alguns pacientes apresentam dor crônica, outros não. Eu cometi o erro, né? Eu falei, mulher, de modo geral, tem dor crônica, tá vendo? Mas isso é interessante você trazer, porque quando você questiona o Ministério da Saúde quais são as políticas implementadas para a síndrome da fadiga crônica, o que ele tem feito em atuação em prol dos pacientes com síndrome da fadiga crônica, afinal de contas não é uma doença rara, né? Em tese deveria ter um sistema... Qual que é a prevalência? A prevalência, o último estudo epidemiológico do Brasil foi da cidade na verdade foi feito na cidade de São Paulo, comparando com a Inglaterra. Uhum. É 1,6%. Se a gente traz 1,6% ali para o contexto de todos os brasileiros, seriam quase 3 milhões de brasileiros, no mínimo, né? Uhum. Lembrando que com o advento Covid, esse número aumentou incansavelmente, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente qual que seria essa prevalência nos dias atuais. E vale lembrar também que a gente está falando de uma doença que é pós-viral, né? E quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um país de arboviroses, né? É um país de clima quente que tem diversas arboviroses, chikungunya, dengue, não sei o quê, que pode desencadear uma propensão maior de pacientes, né? Uhum. Então, é complicado isso, né? Mas hoje, eu e a doutora Eloara Campos, a gente está fazendo um estudo epidemiológico da síndrome da fadiga crônica no Hospital São Paulo. Eu estava pesquisando justamente isso aqui, né? Fazendo meu trabalho de casa. Você levantou que o Brasil é o país, né? O termo que você usou é herbovirose? Arbovirose. O que seria isso? Arboviroses são doenças desencadeadas por fatores virais, né? Então, tipo assim, por exemplo, chikungunya, dengue, doenças... Enfim, que está no cotidiano, né? A gente está esses tempos atrás, a gente estava aqui em São Paulo, que estava tendo diversos alagamentos e que, principalmente na periferia... Uhum. Tem Sim. os alagamentos, incidência de dengue aumenta, a pessoa tem uma infecção de dengue, é contaminado pela dengue e tal. E agora você pensa, eu tive condições de investigar, de procurar um profissional da saúde, de procurar outro e outro e outro. Agora, uma pessoa que está vivendo na periferia de São Paulo, se ele é acometido pela condição grave da síndrome da fadiga crônica, quem é que ele vai procurar? Então, levando em consideração a isso, muito provavelmente a questão de pandemia, né, pode ter influenciado diretamente o aumento do número de incidência ou não.
Com 6 meses de pandemia, os grandes pesquisadores de síndrome da fadiga crônica já correlacionavam as doenças, as duas doenças. Eu não sei te dizer se hoje, oficialmente, já se pode dizer, não, de fato, a síndrome da fadiga crônica é a mesma coisa que a Covid longa. Mas a doença que a Covid longa mais se aproxima é a síndrome da fadiga crônica. E isso já era E quando se fala em síndrome da fadiga crônica, que é uma doença desencadeada por fatores pós-virais, fatores virais já existiam antes da Covid. E é engraçado que uma vez eu estava articulando com um advogado para ele conseguir a aprovação de um projeto de lei que instituísse política pública para a síndrome da fadiga crônica, e esse advogado ligou para um médico que era neurologista numa universidade lá de Goiás, e ele virou e falou assim, e ele fingiu para o médico que ele estava com um cliente com síndrome da fadiga crônica e que esse cliente estava tentando aposentadoria por invalidez e tal. E o que esse médico achava, né? Aí o advogado brinca, assim, no telefone, né? Fadiga, né? Fadiga eu também tenho. Como que é isso? Você acha que a gente ganha ou não? E o neurologista vira e fala assim no telefone, olha, se foi antes da pandemia, é psiquiátrico. Se foi depois, é neurológico. Agora fez bagunça. E o cara é médico, neurologista, professor dentro da universidade e falando dessa forma, entendeu? Então, assim, se você vai pegar os estudos de síndrome da fadiga crônica, os estudos evidenciam que esse tema não é abordado dentro das universidades. Então, os médicos não estão se aprofundando nisso. Esse assunto não é abordado. Entendeu? Então, é por isso que você chega num profissional da saúde e que você chega lá e vira e fala que você está sentindo fadiga e ele olha para sua cara e fala, fadiga eu também tenho. Mas eu estava até comentando com você, né, antes da gente começar, que eu dou aula de dor neuropática na pós-graduação, né, por causa dessa questão da DTM e tal. E os alunos, é uma aula, assim, que eles ficam em pânico, né? Porque eles não tinham ouvido falar dor neuropática pós-traumática, que é algo que, assim, graças a Deus é muito raro, mas que se acontece, né? É terrível. Eu falo que 1% é 100%. E é muito difícil para eles, porque não é algo palpável. E para nós, por exemplo, para nós... Não é um sinal, né? É um sintoma. O dentista, por exemplo, ele está muito acostumado a resolver dor aguda. Então, o que está latente ali na sua frente é muito fácil. E é uma questão de mentalidade, na verdade, de empatia também, né? De você ter esse tempo, essa escuta e essa paciência, esse interesse, na verdade, de encontrar o problema daquele paciente. Porque é o que você estava falando, é por exclusão o diagnóstico, né? Que era até minha próxima pergunta. Do impacto que isso teve na sua vida. Porque, assim, é um diagnóstico que é difícil de ser realizado e ele acontece normalmente por exclusão porque ele é fácil confundir com outras doenças, imagino eu. Sim. Né? E aí, para o médico chegar nesse ponto, ele precisa tirar várias coisas, só que ele precisa ter esse interesse em descobrir o que o paciente tem. Não, e a primeira coisa é ele saber que a doença existe, né? Porque a gente ainda está... Exatamente. A gente ainda está numa sombra em que a maioria nem sabe que a doença existe. Sim. Entendeu? Então, como é que ele vai imaginar que é essa doença se ele nem cogita que ela existe? E aí, com certeza, você teve que criar estratégias, né? Depois do diagnóstico, provavelmente, para que você pudesse tocar a tua vida profissional de alguma forma. Antes, essa questão da estratégia, eu queria que você me dissesse, porque como foi tarde o seu diagnóstico, você demorou 20 anos, não é? Me corrija se eu estiver errado. Para ser diagnosticada. Foi. E qual foi o impacto, assim, que teve, Ivana, em relação à sua formação, em relação ao trabalho, sua vida pessoal, né? Cara, sobre a minha vida pessoal... Eu acho que foi uma das coisas que pegaram muito, assim, na minha vida pessoal, foi um término de relacionamento em que eu estava 2 anos e meio com uma pessoa e eu achava que eu ia casar com ela, e ela dormiu falando que me amava, né? E no outro dia cedo ela acordou falando que não aguentava o peso da minha doença e que ela não sabia até quando ela ficaria. E que eu nunca ia subir o Everest com ela. E que ela queria subir o Everest. Aí eu virei e falei, você pode subir o Everest? Eu te espero lá embaixo, tá tudo certo. Ela falou, não, você tem Isso é literal. Não sei. Deve ser que não, mas...
Aí eu virei e falei assim, não tem problema, você quer subir o Everest? Suba o Everest, te esperar ela ir lá embaixo, te dou todo apoio, toda a força e tal. Não, você teria que ir junto. Não. Então tá, então você pode ir embora, porque se for desse jeito, eu não posso fazer nada. Eu sinto muito, eu tô dando o meu melhor. Seu melhor não me serve. Nossa, no teu próprio seio, né, familiar, de certa forma, ambiente ali de pessoal, você tem certa resistência com... Família. Com família. Família, namoro, amigos não entendem, né? Então, assim, já vi amigos que na frente viram e falam assim, não, eu entendo, tal, não sei o quê. Aí teve uma vez que eu virei e falei, não, tô muito cansada, não consigo ficar mais, vou embora. Aí eu escutei eles falando lá no final, a hora que eu tava saindo, eu escutei por um acaso, nem queria escutar, tava vindo pro carro. Não aguentou o rojão, não sei o quê, tal, entendeu? Então, você vê que a pessoa, na verdade, no fundo, não entende, né? Então, assim, essa não compreensão é numa perspectiva não só do profissional da saúde, é da família e tudo mais. Do meio como um todo. Do meio como um todo. Inclusive, eu vejo, assim, por exemplo, quando eu fiz o exame da Unifesp, né, para ajudar que fosse proposta a pesquisa da Covid longa, eles me usaram como base para comparar a síndrome da fadiga crônica com a Covid longa, né? E eu lembro quando saiu o resultado, né, que deu que meu ventrículo direito chega praticamente a 0 de fluxo sanguíneo e que eu tenho baixa oxigenação muscular e tudo mais, que eu fiz esse exame. Eu lembro que minha mãe ficava assim para a médica, mas e aí, o que ela tem? Como que é isso? O que significa? Mas o que eu vou falar para minha mãe entender que ela tem? O que eu vou falar? Entende? Então, tipo assim, minha mãe é uma pessoa que me apoia em tudo. Minha mãe é uma pessoa que... Existe um lado dela que acredita. E olha que eu dei sorte com a mãe que eu tenho. Porque eu conheço muitos pacientes que não deram. Que vivenciou gaslighting médico todo dia dentro... Gaslighting de família ali, todo dia dentro de casa, né? Mas eu sei que é difícil de compreender, né? Mas... Enfim, é uma coisa que é complicada esse contexto todo, porque você fica o tempo inteiro sendo questionado. Onde você está, com quem você está, o tempo inteiro a pessoa está ali te questionando e quem quer que seja te questionando e questionando. E é um sintoma que é completamente... Assim, não é palpável no seu exame, na sua avaliação clínica, mas é palpável no meu corpo. Sim. E eu acho que a importância maior para o paciente... Em qualquer contexto, assim, eu acho que desde que eu comecei a atender em hospital e tudo mais, foram poucas as vezes que eu entrei dentro do hospital e eu não tive que falar pelo menos uma vez para o paciente, olha, você pode fazer pergunta para o médico. O médico está ali para te responder perguntas. Se você não entender, repita as perguntas. E, assim, quando você entra numa esfera de pessoas em maior vulnerabilidade... Eles não sabem nem fazer a pergunta, porque eles não entendem nada do que o médico faz. Então, assim, eu acho que tem que ter uma formação para essa população, eu acho que tem que ter uma inserção de conhecimento dessa população, uma segurança de que ele tem o direito de perguntar, ele precisa receber essa segurança, que ele tem o direito de compreender. Sim. Aquela decisão não é só do médico. Qualquer intervenção que seja feita, aquela decisão não é só do médico. Aquele paciente tem que concordar com aquilo. Exato. Você sabe que a Karen tem uma passagem que ela faz sempre, né? Quando a gente está tratando de dor, tratando cirurgicamente um paciente, qualquer tipo de intervenção que vai envolver algum tipo de desconforto, eu falei, você tem que escutar o paciente. Você não sente o que ele sente. Se ele está falando que ele está doendo, ele está sentindo dor. Não importa se... Isso não é nada novo, né, Ivana? Eu estava comentando com você também antes da gente começar. A Ivana, para quem não sabe, pessoal, ela tem um podcast, né? Aproveitar e falar, chama Chronic Pod, não é? De crônicos podem. Legal, olha só. Eu vou deixar o seu logo também para o pessoal entrar. Já viu, né, Diogão? É muito legal. E eu estava ouvindo o último episódio que você gravou com... Eu não me recordo agora o nome dela. A doutora Vitória. Isso, que ela é advogada, trabalha com direito médico. E vocês estavam falando brilhantemente do gaslighting, que eu nunca tinha escutado falar. Como gaslighting? Eu não sabia que o que eu falo há tanto tempo... Eu fiz um pouquinho de direito médico e dei uma aula ontem para o pessoal da pós-graduação sobre consentimento. E
tem uma coisa chamada autonomia, tem uma coisa chamada bioética, tem uma coisa chamada autodeterminação, que todo mundo estuda e isso devia ser corriqueiro para nós. Esse processo, né, de tomar o consentimento do paciente e de informar o paciente, como você está falando, e dar esse direito de pergunta, né? Como é que você, Ivana, nesse lugar, se viu, porque agora você tem uma visão dos dois lados, né? Você trabalha muito com a parte de pesquisa, então você está do outro lado como psicóloga clínica também, que tem essa relação aí, né, com o paciente. E como é que você vê agora, olhando para a Ivana, que não recebeu isso lá atrás, e hoje, assim, qual que é o gap? Onde que esses profissionais, eles erram mais? E o que eles podem fazer para melhorar isso? Isso, assim, precisam aprender de forma urgente, inclusive. O que você acha que é mais urgente no entendimento deles? Eu acho que é a empatia. Eu acho que, assim, eu acredito que os profissionais da saúde, eles estão, de forma geral, sobrecarregados, né? E talvez eles nem recebam, assim... teve uma entrevista que eu fiz uma vez com um cara famoso, que ele virou e falou assim para mim, como que alguém vai dar aquilo que não recebeu? O médico, ele só apanha na faculdade de medicina. Ele não é acolhido. Como que ele vai dar acolhimento? Então, efeito de formação, talvez. Não estou justificando, porque eu sou completamente... Inclusive, o que me impulsiona a viver e a querer fazer diferente é justamente quebrar com esse ciclo de gaslighting médico em algum momento, em alguma instância, para que outras pessoas não vivenciem o que eu vivenciei. Porque eu acho que o que eu vivenciei, ninguém merece vivenciar. Porque você está num momento de vulnerabilidade, você está com sintomas graves, você não consegue ficar em pé, você não consegue fazer as coisas que você estava fazendo. Na época, eu fazia 2 faculdades e trabalhava com fotografia. Então, de repente, de um dia para a noite, eu vou para a cama. E aqueles médicos tudo falando que era coisa da minha cabeça, e me enchendo de remédio, me dopando. E você não recebe acolhimento de quem você deveria ser acolhido. Você começa a duvidar da sua própria sanidade. Então, assim, eu acho que ninguém merece passar por isso. E foi nesse momento em que eu virei e falei assim, cara, eu tenho que entrar na área da saúde, porque eu não admito que outras pessoas passem por isso e continuem vivenciando isso diariamente. Porque é loucura. É loucura. Aqueles profissionais estão ali para te acolher, para te atender, para te escutar, para ver como te ajudar. E, na verdade, eles recebem mais uma leva de violência que estimula a violência dentro de casa, porque como o médico tem um lugar de poder, se o médico duvida de você, sua mãe não vai acreditar em você, seu marido não vai acreditar em você, sua esposa não vai acreditar em você. Já ouvi histórias de casamentos que terminaram porque o marido ou a esposa não acreditava que a pessoa era doente. Isso, com certeza, gera um impacto emocional muito grande, né? E você acha que essa sensação de invisibilidade pode ser, inclusive, um aspecto que pode ampliar o espectro dessa doença, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Eu acho que teve um momento da história da medicina que houve a necessidade de separar corpo, mente, espírito, né? Você vai pegar a história da medicina e em dado momento eles precisaram fazer isso. Mas como que separa tudo isso? Se você está sentindo dor, se você sente dor, isso te dá cansaço, isso te deixa cansaço físico e emocionalmente. Se você sente cansaço, mas você está bem emocionalmente, por exemplo, você tem cansaço, tem fadiga extrema, você não consegue sair da cama. Você vê todo mundo acontecendo lá fora. As pessoas vivendo, as pessoas construindo família, seus amigos tendo filhos, seus amigos casando, dando certo no emprego, entrando numa empresa de sucesso. E você, preso na sua própria cama. Você não vai ficar triste? Você não vai ficar chateado? Você não vai se cobrar? Você não vai ficar com depressão? Porque você não sabe como que você vai acordar amanhã. Se você vai dar conta de chegar até a cozinha.
Que é aí que uma coisa começa a alimentar a outra, né? Você entra num ciclo. Sim. Aí, se você não tinha depressão, você com certeza Sim. vai passar a ter. Ivana, se o diagnóstico é super difícil, né? Hoje não que seja difícil, mas por conta desse desconhecimento, eu imagino que o tratamento também seja muito desafiador. A partir do momento que se consegue um diagnóstico, como funciona o tratamento? Ele tem que nível de melhora? Cada paciente responde de uma forma, né? Inclusive, antes da gente começar aqui, eu estava te mostrando o Whitney da Foy, né? Que é um paciente muito extremamente grave, né? Porque 25% dos pacientes que têm síndrome da fadiga crônica são pacientes severos. E esses pacientes severos é tipo intolerância à luz, intolerância a ruído, não consegue ficar em pé. Conheço um paciente de Brasília que perdeu toda a musculatura da deglutição e fala, ele se alimenta por sonda, ele vive... Nossa. Ele teve que largar o trabalho, ele não dá conta de conversar. Então, assim, ele vai falar alguma coisa, ele digita. Era um cara que estava entrando no doutorado. Então, assim, cada paciente reage de uma forma, né, à condição. Então, é difícil porque, assim, por exemplo, lembra que tem 2 critérios que pode ser um deles ou os 2, que é a intolerância ortostática ou o déficit cognitivo. Então, assim, depende dos sintomas para o médico intervir em cima daquilo que está apresentando de sintoma, Mas né? o tratamento é para o sintoma, É não para tem o como sintoma. tratar a... Porque a gente não sabe a fonte. Existe alguma estratégia Que difícil. multidisciplinar nesse... O intuito... Para melhorar a qualidade de vida? O intuito é que exista uma intervenção multidisciplinar para que tudo seja feito em conjunto, né? E eu acredito muito nessa perspectiva multidisciplinar, acho ela extremamente importante, mas acho que a gente ainda está muito longe de alcançar isso em qualquer esfera. Porque, assim, é muito... Inclusive, eu lembro que uma amiga falou uma vez de outra doença, que era uma doença que precisava urgente ir para dentro da universidade, porque multidisciplinar só tinha dentro da universidade, né? Só que eu lembro que quando eu atuei dentro do hospital universitário, eu fico me perguntando se esse multidisciplinar não deveria ser interdisciplinar, né? Porque, assim, essas equipes precisam conversar. Sim. Isso é importante. Que é outro problema, né? Que é outro problema. Comunicação. Porque a pior coisa que tem na sua vida é você ir num neurologista, ele te põe um remédio, aí você vai no gastro, o gastro tira aquele remédio, que coloca outro, que coloca outro. Quem sou eu para decidir remédio, cara? Não há comunicação entre eles. Não né? há comunicação. Você vira e fala pro médico, olha, esses tempos atrás, a minha psiquiatra pediu para falar com a minha psicóloga. Daí, depois que eu troquei de psicóloga, eu descobri que minha psicóloga não quis falar com ela. Eita. Nossa! Entendeu? Que porra é essa? Tipo assim... É absurdo. É um tratamento que é feito em conjunto, Sim, cara. sim. É um tratamento que é feito em conjunto. Por exemplo, a minha médica... Hoje eu tenho conseguido articular com que a minha equipe converse. A minha psiquiatra conversa com a minha médica, que conversa com a minha psicóloga, que conversa com os outros médicos que precisam conversar. Mas porque esses médicos são abertos para isso. Mas em 99,9% dos casos eu não consegui isso. É a primeira vez na minha vida que aconteceu isso. Sim. Eu lembro que teve uma psicóloga minha que conseguiu... que participou, e na época eu estava fazendo teste neuropsicológico também, por causa dos déficits cognitivos e tudo mais, e conseguiu participar da reunião minha médica, minha psiquiatra, a psicóloga da neuropsicologia e a psicóloga mesmo. Aí, quando eu cheguei na psicóloga, a psicóloga chegou assim, nossa, eu tô feliz demais, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma reunião da equipe toda, sabe? Porque... Isso é raríssimo. Isso é raríssimo. Tem que ter menos ego, né, nesse caso. A gente está falando de uma doença multissistêmica. A gente está falando de uma doença que afeta vários sistemas. Se vocês não trabalham em conjunto, meu querido, a doença vai vencer essa. Cara, Sim. se você me permite fazer uma pergunta, você acha que o estilo de vida que a gente tem hoje, esse estilo mais moderno e tal, esse excesso de trabalho, estresse, a falta de descanso, por exemplo, meu caso, né? Trabalho até quando não estou trabalhando, né? Ele pode contribuir para o aumento da incidência de casos? Tem a ver Tem ou a não?
Eu não sei te dizer, eu sei que 80% dos casos são pós-virais, né? Precisa ter um gatilho, né? Algo que... Precisa de um gatilho. Mas eu sei te dizer que se você, por exemplo, você já é uma pessoa que tem a doença e que às vezes no estágio leve, e se você tem esse estilo de vida, a propensão de você conseguir agravar isso pode existir, entende? Mas assim, você virar e falar, olha, é o estresse, não sei o que desencadeia... Não sei te dizer. Eu sei que no contexto, se você... o mal-estar após esforço é justamente isso, né? Você pegar uma energia que você não tem, se esforçar bastante para atingir aquilo, esgotar tudo e ficar num quadro clínico pior. Sim. Você estava falando, o Leandro até tinha perguntado das estratégias, né? Eu quis saber do impacto antes. Você comentou comigo do pacing, né? Que é uma estratégia. Como que funciona isso? O pacing, inclusive eu fui no congresso de síndrome da fadiga crônica e Covid longa no ano passado em Portugal e tinha um pesquisador que tinha feito uma pesquisa lá elencando tanto remédios quanto intervenções assim, e o que se deu melhor a priori tinha sido o pacing, né, que é a gestão de energia. Então, é você respeitar o seu limite de energia, né? Por exemplo, alguns pacientes têm intolerância à luz, a ruído e tudo mais. Então, pode ser que o esforço que ele vai fazer seja aguentar a luz. Agora, por exemplo, eu consigo fazer pilates, mas eu faço pilates na posição vertical. Na posição horizontal, porque na posição vertical eu não consigo fazer esforço. Assim, é muito difícil para mim. Mas eu tenho uma amiga que nem pilates ela não consegue fazer. Entendeu? Então, assim, você tem que... não é aquela coisa, exercício progressivo. Você vai lá começar com 15 minutos de hidroginástica, daqui a pouco você está fazendo 30, daqui não sei o quê. Não, você tem que respeitar o limite do seu corpo. Tem paciente que não consegue sair na luz. Entendeu? Então, assim, você tem que equilibrar aquilo com as colheres que você tem. Se você tem só 3 colheres de bolo, como que você vai comer 10? Rapaz, o remédio é muito bom, porque na hora que você falou não consegue ser nalveloca, é um vampiro, entendeu? Segurei, amorteceu na hora. O cara é um vampiro. Não é. Muito Mas bom. Essa questão é engraçada, né? Porque a gente estava falando que se a gente for entrar para a parte... dos aspectos sociais, né, da doença e de tudo que importa, porque novamente, né, as mulheres, a gente já é estigmatizada de várias formas, né, então mulher tem mais, é mais sensível para algumas coisas, mas outras a sociedade julga muito, né, e quando você pega uma doença que você tem uma maior quantidade de pessoas, né, que são mulheres, e aí apresentam sintomas que não são tangíveis, isso deve ser, de fato, muito pior, muito mais complicado. O que eu queria saber de você é se você acha que, para além do conhecimento técnico da doença, seria necessário, talvez, que acredito que seja o intuito do seu trabalho, para além da conscientização, um treinamento, talvez, para esses profissionais, para, de fato, treinar a escuta, treinar um olhar, né? E tentar tirar dele não teve esse treinamento dentro da graduação, por exemplo, né? Será que não seria possível inserir isso dentro da graduação? Mudar, de fato, a visão? Porque dentro da graduação, hoje, a gente tem uma nova geração, né? Então, a gente tem outra geração, né? Tem os professores que são mais antigos, mas os alunos, eles já têm outra cabeça, já são pessoas mais jovens, né? E talvez por serem mais jovens, seja mais fácil da gente conseguir transformar o caminho desses futuros médicos, né? Talvez você não vá pegar o resultado disso, mas o teu filho vá, né? Outra pessoa vá. Mais engajados nessas novas terapias, né? São mais engajados com esse conceito de empatia. Eles estão frescos, né? Olha, eu vou te falar, assim, eu acredito muito que isso é fundamental, que isso é necessário, né? Inclusive, no episódio que eu conversei com a Vitória, ela até comenta, nossa, eu acho que talvez isso, assim, porque, assim, o gaslighting, ele é uma coisa estrutural, né? Ele está na estrutura da sociedade, em cima daquelas pessoas que têm um determinado nível de poder, né? A partir do momento que tem alguém com mais poder, já está propenso a ter o gaslighting e tudo mais. Uma possível intolerância. Então, a Vitória até comentou no dia comigo, e falou assim, olha, eu acho que isso devia ter essa coisa de empatia e de tudo mais, devia ser algo trabalhado lá desde o jardim de infância, entendeu?
Porque, assim, isso não é trabalhado. Não é trabalhado. É o eu e pronto, né? É o eu e o pronto. É o que eu vou conseguir. Eu vou conseguir entrar para a medicina. Eu vou ser o melhor. Porque se eu entrar para a medicina... na verdade, entrar para a medicina é conseguir esse status, né? Então, assim, é algo importante de ter dentro das universidades. Super. Acho que é importante. Acho que é válido. Acho que já deveria estar acontecendo. Acho que formações também, né? Formação dos médicos e tal, enfim. Mas, principalmente, capacitar os profissionais que estão dentro do SUS para atender esses pacientes quando se diz de uma doença comum. É uma doença que é comum, não é rara. E ela não está sendo diagnosticada. Então, assim, capacitação dos profissionais que possam ter acesso a esses pacientes para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, né? Porque, assim, por mais que a síndrome da fadiga crônica não tenha cura, as evidências mostram que quanto mais cedo descobrir, melhor é o prognóstico, né? Sim. Então, assim, se esse diagnóstico fosse feito antes, se esse paciente não passasse por 20 anos de luta, de tentativas e de erros para, então, chegar onde chegou. Então, assim, eu acho que é uma formação continuada, é uma formação dessas pessoas como seres humanos desde lá do início, porque a gente está falando de uma nova geração, mas é uma nova geração que eu vejo dentro do hospital diariamente que continua com o mesmo ego. São formados pelos medalhões antigos, né? E aí, pensando nisso, essa questão da comunicação que você está falando, que tem a ver com comunicação, né? Como que essa comunicação, e eu vejo que você é uma pessoa bem ativa nessa questão da comunidade, de tentar explorar melhor o conhecimento em si e propagar isso para o mundo, né? Como que essa comunicação, esse teu ativismo tem te ajudado nesse processo e como que surgiu essa vontade de transformar a tua dor em voz? Cara, naquele período que eu vi que não ia ter resposta e que não adiantava eu virar e ir uma vez nos Estados Unidos para resolver um problema que é crônico e que não tinha profissional da saúde no Brasil, eu vi que eu precisava dar voz a isso no país para que tivesse conscientização. E eu começo a lutar por essa voz e assim, confesso que a militância, o ativismo, ele cobra um preço muito caro de você, né? Ainda mais de uma doença com mal-estar após esforço. Então, assim... É o caso da tua amiga lá de Brasília. O caso da minha amiga de Brasília, o meu caso, que voltei com dor. Então, já saí de reuniões com o Ministério da Saúde em que saí passando mal. Nossa. Em que o Ministério da Saúde virou e falou para mim que não podia fazer políticas públicas para essa doença porque não tinha nada sobre o tema. Foi super sem educação com um pesquisador do Canadá que eu coloquei lá para conversar com eles. Então, tipo assim, é uma luta muito ingrata. É uma luta que, como você estava falando agora há pouco, talvez eu não veja nenhum dos resultados dela na minha geração. Talvez nas futuras gerações. Esse é o dilema do pesquisador, né, cara? A gente não faz pra gente. Talvez nem pra nós, a gente não vai ver o resultado, né? A gente estimula para que talvez as próximas, como você falou, as próximas gerações consigam colher alguma coisa, né, cara? Mas, por outro lado, é uma das poucas coisas que fazem sentido, assim, pra mim. Porque, cara... Assim, confesso que minha vida social, apesar, quando a gente olha para uma pessoa com uma deficiência invisível, a gente acha que ela tem um mesmo ritmo de vida que a gente, né? E apesar de olhar para mim e parecer que eu tenho um ritmo de vida igual ao de todo mundo, existe um preço para tudo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu vou no hospital de manhã, eu não consigo ir à tarde. Ou então, se eu fico o dia inteiro, eu volto para casa já na cama. Eu sou uma pessoa que, quando está dentro de casa, passa a maior parte do tempo deitada. Eu não fico sentada, porque eu não dou conta. Eu sou uma pessoa que tem dias que acorda e que não consegue elencar e organizar o raciocínio da forma que eu estou conseguindo fazer aqui agora. Porque as falas simplesmente... Porque gasta. Sim.
São momentos. Então, assim, o que as pessoas veem nas mídias sociais, o que as pessoas veem lá fora, são momentos. Eu tô melhor do que eu tava lá no início, que eu fiquei 4 meses de cama e não conseguia fazer porra nenhuma. Tô muito melhor. Mas eu não tenho a vida que eu queria ter. Como diria a minha ex, eu não vou subir o Everest, né? Então, assim, como é que é pensar uma relação amorosa, né? Num sentido de construir e tal, pensando que a pessoa que vai estar com você já vai ter que vivenciar tudo isso que você não gostaria de estar vivendo. Até profissionalmente isso pode influenciar? Profissionalmente influencia, né? Eu já tenho um ritmo de vida e de carga... que o pessoal pega mais. O pessoal pega mais. Por exemplo, eu vejo meus sobrinhos. Eu não consigo ficar meia hora com meu sobrinho. Minha energia se esvai toda. Eu posso pensar em ter filhos? Não posso. Enfim, construir, casar, não sei o que e tal. Eu não consigo sair tanto quanto as outras pessoas. Na verdade, eu quase não saio aqui em São Paulo. Eu passo a maior parte do tempo ou na universidade atendendo e tal, e o resto na minha casa deitada. Como que eu vou socializar? Como que eu vou conhecer pessoas? Como que eu vou interagir com pessoas? Como que é isso? Então, minha vida é militância, cara. A minha vida é tentar transformar essa realidade para que, em algum outro momento, pessoas possam ter uma qualidade de vida um pouco melhor que a minha. Um esforço hercúleo que você faz em prol do próximo, né? Isso sim é o conceito de empatia, no final das contas, na minha opinião. Sim, porque o pouco de energia que você tem, você acaba se doando para o outro, né? Um altruísmo, assim, absurdo. Cara, que mensagem você deixa para os profissionais de saúde e para as pessoas que estão vivendo com esse... Eu não vou dizer inferno, que não é, né? Mas vivendo com tudo que você passou e que as pessoas que têm esse problema, essa síndrome passam, né? Mas ainda estão sem diagnóstico. Que mensagem você pode passar para essa galera? Eu acho que esses pacientes não podem desistir, assim, sabe? Porque, assim, eu sei que realmente não é fácil, é desesperador. E eu passei por isso, né? Em vários aspectos, em vários momentos da minha vida. Eu senti vontade de desistir várias e várias vezes. Mas... eu acho que as mensagens que o nosso corpo traz são muito claras. E que ninguém é apto para falar da mensagem que o seu corpo traz para você. Eu não sou apta para falar do seu e nem do seu. Só você sabe dizer, só você sabe expressar. E teve o Christian Dunker uma vez falou para mim que o lugar, o responsável pelo tratamento é o próprio paciente, não é o profissional da saúde. Sempre que tiver uma hierarquia entre esses profissionais, sempre vai ter um problema. Então, assim, são duas pessoas que estão ali para tentar um bem comum. Uma sociedade, né? Um bem comum em conjunto, né? Sim. Uma parceria mesmo. É uma parceria que tem que ser trabalhada em conjunto. Se esse médico não confia em você e se você não confia nesse médico, está na hora de você procurar outro. E quando eu falo não desiste, não desiste de procurar outro, porque talvez você vai ter que procurar mais de 20 médicos, igual eu procurei, mais de 40 médicos, e até que um consiga ter uma comunicação efetiva com você e compreender aquilo que você está falando e vice-versa. Muito bom. Sim. Ivana, com todo o carinho do mundo, que bate-papo fantástico. Eu aprendi muito hoje, mais do que eu aprendi, eu acho que nos últimos 2 anos do meu doutoramento, entendeu? Porque eu vi muita coisa que eu não sabia que existia. Me senti pequeno, porque eu me sinto preconceito, eu sinto que eu cometi muito preconceito mesmo sem saber, eu acho que eu cometi diversos gaslighting na minha vida. E bater esse papo contigo foi inovador, foi assim, transformador para mim. Eu não tenho como te agradecer o quanto eu aprendi hoje. Obrigado. Acho que essa é a palavra que eu posso dizer, né, Karen? Obrigada, Ivana. Com certeza, assim, é um aspecto que eu gosto bastante de estudar, mas eu também não tinha noção da profundidade quando a
A Mari me indicou você, né, para vir aqui. E eu falei, nossa, é um tema muito interessante porque, de fato, as pessoas não conhecem. E eu queria, além de te agradecer, te parabenizar por esse ativismo, por você levar, dar essa voz, de fato, para essas pessoas, né, que são, assim, caladas, né, que não têm, já sofrem com a condição da doença, sofrem com o julgamento da sociedade e com o julgamento da medicina, que é o pior, que é de onde a gente deveria ter ajuda e a gente não tem. Então, é um trabalho necessário, muito importante, né? Então, meus parabéns, espero que você tenha forças aí, muita saúde para continuar, né? Não desista, porque realmente se faz muito necessário. Tá? E a gente está aqui para o que você precisar. Obrigada. Espero que você venha mais vezes e possa bater mais papo. Mais vezes, verdade. Precisando, eu estou à disposição. Eu que agradeço. Eu acho que sempre é tempo e espaço de dar voz para a síndrome da fadiga crônica. E no que vocês precisarem, eu estou à disposição também. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. E é isso, pessoal. Esse é o Pod Visão. Hoje com um tema extremamente especial, que foge um pouco da nossa ótica, mas que é muito importante, que mostra aí, né, a parte humana da medicina, da odontologia como um todo, né, Karen? Exatamente. Esse foi o podcast Voz e Visão para vocês. Siga a gente nas redes sociais. Ivana, eu só esqueci de pedir a sua rede como social. Como que a gente te acha? É Ivana Andrade. Ivana Andrade, a gente vai deixar o @ aqui, eu coloco na descrição também. Siga a nossa convidada. Um beijo e até o próximo episódio. Até lá. Ai, que legal.